Agora nós vamos começar uma nova aula. Vocês estavam curiosos para saber o final daquela história que eu falei para vocês? Nós vamos saber já já, tá bom? Então, para lembrar, qual é o tema geral da nossa lição? Que nós vamos estar estudando durante um tempo bem legal. A escolha certa. Nossa, esse tema é muito legal, mas muito legal. Nós aprendemos muito, muito mesmo. E o tema da aula de hoje é final feliz. Quem de vocês aí não gosta de um final feliz? Todo mundo gosta de um final feliz, né? Quando tudo termina bem, quando as pessoas terminam satisfeitas, vão para casa todo mundo sorrindo. É muito legal, não é? Mas antes da gente contar desse tema de hoje da nossa aula de final feliz, nós vamos orar, tá bom? Vamos chamar o papai e a mamãe, vamos sentar no sofá, ou ficar em pé, ou sentar numa cadeira, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus agora. Vamos fechar nossos olhos e juntar nossas mãozinhas, vamos lá? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso para conosco todos os dias. Nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas fiéis ao Senhor em tudo aquilo que nós formos fazer, Pai. Obrigada, Senhor, por Jesus Cristo, obrigada pela nova vida que nós temos por meio de Jesus Cristo, ó Deus. Obrigada por tudo que o Senhor nos tem dado. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos começar a nossa história. Vocês lembram que na aula anterior eu falei para vocês que chegou naquele ponto em que Boaz falou para Ruth que ele não poderia casar com ela, que ele até gostaria de casar com ela, mas ela teria que casar com um parente mais próximo do sogro dela, um parente mais próximo da família do marido dela. Só que aí ele sabia que tinha um parente mais próximo. Boaz também era parente, só que ele era um parente assim um pouquinho mais distante. E aí eles foram atrás. Na cidade tinha um lugar onde as pessoas se reuniam, esse lugar tinha umas portas bem grandes, e as pessoas iam lá, as pessoas sentavam, conversavam, reuniam, e Boaz sabia que esse parente dele estava lá naquele lugar. E Boaz, quando foi e ficou andando ali pelaquele lugar, ele encontrou esse parente lá da família de Noemi, e ele contou a situação para ele. Ele falou que tinha umas terras que pertenciam à família de Noemi, só que para ele ter aquelas terras, ele tinha que assumir a responsabilidade da família. E aí ele pensou, ele disse, as terras eu posso até adquirir as terras, eu posso até comprar. Aí Boaz falou assim, mas aí você também vai ter que casar com a nora de Noemi, que era Ruth. Na hora que ele falou que ele teria que casar com Ruth, aí ele pensou bem, aí ele disse, não, eu não vou querer, eu passo o meu direito. E aí sabe o que ele fez? Ele pegou e passou o direito que era para ele passou para Boaz. Olha que legal, agora Boaz ia poder casar com Ruth. E naquele tempo, sabe quando as pessoas vendem alguma coisa ou trocam alguma coisa, elas têm que deixar tudo anotado, não é mesmo? Tem que fazer um documento para comprovar que isso realmente aconteceu, porque tinha que ter testemunha, tinha que ter assinatura e tudo. Só que naquela época as pessoas não precisavam ir assinar. Naquela época o parente de Boaz pegou, tirou o chinelo dos pés e entregou para Boaz. Fazendo aquilo, ele estava dizendo que ele estava de acordo com o que eles tinham acabado de falar, que Boaz ia ser o resgatador, que Boaz ia ser aquele que ia casar com Ruth e ia assumir as terras da família. Olha que legal, que história maravilhosa, esse final de que Boaz assume. E aí Boaz, ele podia muito bem, não poderia? Boaz, ele poderia ter escondido isso, não ter falado nada para esse homem, para esse outro parente próximo, e ele poderia ter casado com Ruth. Só que Boaz, ele era um homem que amava a Deus e ele queria fazer as coisas certas, do jeito certo. Ele era um homem fiel a Deus, e é muito importante nós sermos fiéis a Deus em tudo aquilo que a gente faz, tá bom? Então, nessa história, Ruth casa com Boaz. E aí a Ruth, que antes, bem naquela história anterior, Ruth que
catava o que sobrava, o que caía no chão, agora ela passou a ser a dona de todas aquelas terras, porque ela casou com Boaz, que era o dono daquelas terras. E logo, a Bíblia fala que logo Ruth teve bebê, ela teve um nenenzinho. Que legal, não é mesmo? Eu imagino que Noemi ficava cuidando lá daquela criancinha, que maravilhoso. Ela tinha a Ruth como uma filha, ela era a avó daquele bebezinho e ela ficava cuidando dele. Vocês sabiam que lá no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, fala dessa história, fala que Ruth, depois que ela casou com Boaz, ela fez parte da genealogia de Jesus, ela fez parte daquelas pessoas que vieram antes de Jesus, sabiam disso? Que coisa maravilhosa, né? A Ruth, que até então era de um povo, era moabita, de um povo que não tinha interesse nas coisas de Deus, não acreditava em Deus, era um povo que era inimigo do povo de Deus, e agora Ruth passou a fazer parte da família de Jesus. Que maravilhoso nós vermos o cuidado de Deus em todas as coisas, a bondade de Ruth, a maneira sábia como Noemi orientou Ruth e Deus conduzindo todos os passos. Que maravilhoso! É muito bom nós sabermos que Deus cuida de nós e que Deus ele quer sempre que nós sejamos felizes, não é mesmo? Então, Deus, ele é maravilhoso. Então, a Ruth, ela fez a escolha certa, porque na escolha certa que ela fez, ela estava agradando a Deus. Boaz fez a escolha certa em ter escolhido Ruth e assumido o compromisso dele de continuar na descendência de Noemi com fidelidade. Que maravilhoso, né? Nós sabemos que alguém se importa conosco. E, com certeza, Ruth teve o final feliz dela, graças a Deus. Então, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus nos tem dado, pelo bem que Deus nos tem feito e que muitas vezes nós nem percebemos porque a gente nem para observar. Mas antes disso, vamos ver aqui o nosso versículo. Olha só o nosso versículo, que diz assim: eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Salmos 119, 30. Vamos falar de novo? Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Que maravilhoso, o salmista fala aqui que ele escolheu o caminho da fidelidade. Sabe o que é fidelidade? Essa palavra que está aqui, fidelidade, significa ser fiel. É quando você vem à igreja e você diz assim: agora eu não vou mais desobedecer meu pai, eu não vou mais desobedecer minha mãe, eu não vou mais mentir, eu não vou mais falar coisas feias, eu vou procurar fazer o que é certo. Mas quando você chega em casa, aí você faz tudo o contrário daquilo que você falou. Na hora você diz que ia fazer tudo certo, mas quando você chega em casa você desobedece, você mente, você faz um monte de coisas erradas que não agrada a Deus. Aí você não vai estar sendo fiel, você vai estar sendo infiel. Então, fidelidade é se manter firme, é não mudar a sua opinião em relação a Deus. Se Deus diz que tal coisa é certo, você acredita que é certo e você faz o certo, certo? Então, eu escolhi o caminho da fidelidade, tenho dado atenção às tuas ordens. Então, vamos seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina para nós fazermos. Vamos seguir o que as Escrituras nos falam para que sejamos pessoas melhores, pessoas mais felizes, porque quando nós obedecemos a Deus, com certeza nós somos pessoas mais felizes. Quando você não obedece, eu tenho certeza que você nem consegue dormir, não é mesmo? Então vamos obedecer a Deus, tá bom? Vamos fechar nossos olhos agora e vamos agradecer esse momento tão maravilhoso com esse final feliz. E na nossa próxima lição, nós vamos ter uma outra história, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção. Vamos fechar nossos olhos agora. Querido Deus, amado Pai, nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas fiéis ao Senhor nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, em tudo que nós formos fazer. Nos ajude a sermos pessoas fiéis, pessoas comprometidas com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a honrar os nossos compromissos, nos ajude a agir, ó Deus, com
com fidelidade, com justiça em tudo que nós formos fazer, Pai. E muito, muito obrigado por essa lição de hoje, obrigado por essa história maravilhosa com um final feliz. Nós te agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, um beijo grande. Não esqueçam da descrição do vídeo, tem uma atividade. Quem não está inscrito no canal, inscreve no canal, toca o sininho para receber notificação, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau.